Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar aquilo que nós temos de mais precioso, que é uma porção da Palavra de Deus. Isso daqui, querido, se você está chegando pela primeira vez, sabe que isso é tudo muito simples, apenas um celular, uma mesa e um pão, que a gente compartilha aqui diariamente para abençoar e aquecer o seu coração. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos entrando na última porção de mais um livro da Bíblia, que é o primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos encerrar hoje, meditando e refletindo sobre os 4 últimos capítulos, 28, 29, 30 e 31. Então vamos juntos, sem mais introdução, para que a gente possa extrair o melhor da porção de hoje, ok? Então no início do primeiro capítulo, no capítulo 28, nós vemos o rei Saul completamente desesperado e tomando decisões que revelam o seu total distanciamento da presença do Senhor. Vamos acompanhar junto esse triste cenário a qual chegou o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Os filisteus se organizam para guerrear contra Israel, mais uma vez. E nesse momento de tensão, Saul sente o quê? Medo, receio, por todo esse cerco dos filisteus. Então ele tenta procurar a direção de Deus, mas não obtém resposta, porque Deus se afastou de Saul. E ele não consegue acessar a vontade de Deus nem por sonhos, nem pelos profetas e nem por meio do Urim. Então ele toma uma atitude drástica, e que foi exatamente a atitude que levou ele ao fundo do poço. Saul decide então consultar uma médium, uma feiticeira, exatamente isso. Ele mesmo, que foi o rei que baniu todos os adivinhos de Israel, agora ele vai à procura de um médium, uma feiticeira. Ele se disfarça e vai até a cidade de Endor para buscar uma mulher que invocava espíritos. Lá ele pede que ela traga de volta à tona o espírito do profeta Samuel, que já tinha falecido, né? A mulher percebe que está diante do rei e fica com medo, porque ela está diante do homem que baniu todos os feiticeiros do meio de Israel. E aí, mesmo muito relutante, aquela feiticeira ela realiza o pedido. Então, uma figura semelhante à de Samuel, prestem atenção, aparece e confronta Saul. Por que me inquietaste, fazendo-me subir? O suposto Samuel anuncia que o Senhor havia se afastado de Saul e que o seu reinado seria definitivamente entregue nas mãos de Davi, para a casa de Davi, e que ele e seus filhos morreriam no dia seguinte na batalha contra os filisteus. Essa notícia foi muito impactante ao coração de Saul, que fica totalmente abalado. Ele não come e só se levanta após a insistência daquela mulher e dos seus servos que acompanharam a ida dele para essa feiticeira. Esse capítulo, queridos, nos mostra a consequência de uma vida afastada da vontade de Deus e do desespero que toma conta quando não há mais direção espiritual. O capítulo 28 é um alerta poderoso sobre como nossas escolhas acabam moldando o nosso futuro. Saul se afastou de Deus e buscou respostas aonde não deveria. E qual foi o final dele? Exatamente a ele chegar no fundo do poço, nessa questão espiritual. Ele acabou morrendo exatamente no dia seguinte, queridos. Então, que essa leitura nos leve a buscar sempre a presença do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. E no início do próximo capítulo, 29, os filisteus estão se preparando para enfrentar Israel. Davi, que está vivendo já entre os filisteus, como a gente já tinha visto na porção anterior, ele se junta ao rei Aquis, rei de Gate, para ir à batalha contra quem? Contra o próprio Israel. Mas algo inesperado acontece. Os próprios filisteus percebem a presença de Davi e ficam desconfiados. Afinal, ele era conhecido como um grande guerreiro de Israel, aquele a qual cantavam sobre, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Eles temiam, os príncipes dos filisteus, que no meio da batalha Davi poderia mudar de lado para tentar se reconciliar com o rei Saul.
Aquis até tenta defender Davi, mas os líderes filisteus insistem que ele não pode ir à guerra junto com seu povo. A contragosto, o rei Aquis, rei de Gate, filisteu, chama Davi e o dispensa. Davi questiona, mas obedece e retorna à cidade que foi concedida a ele e seus guerreiros, a cidade de Ziclag. Embora, queridos, esse cenário pareça uma recusa humilhante, vemos aqui o cuidado de Deus. Por quê? Porque Davi não precisava estar em um campo de batalha lutando contra o seu próprio povo. Imagina essa situação. Esse homem que seria alçado como o futuro rei de Israel seria ali flagrado diante do próprio povo que ele iria governar, o quê? Lutando contra esse povo. Então não fazia sentido. Então Deus deu um livramento para Davi naquele sentido. Deus usa até a desconfiança dos próprios inimigos para preservar o futuro rei de Israel de um conflito de lealdades. Essa, queridos, parte da porção de hoje nos ensina que nem toda porta fechada, ali Davi teve uma porta fechada, pode ser considerada como um problema. Às vezes é a própria mão de Deus nos guardando e nos direcionando para onde realmente deveremos estar. E na sequência, iremos analisar as chaves espirituais contidas no capítulo 30. E essa porção se inicia com Davi e seus homens retornando para a cidade de Ziclag. E assim que eles acabam chegando no local, eles encontram a cidade completamente destruída. E logo em seguida, Davi descobre também que esse ataque ele foi efetuado pelos amalequitas e que suas esposas, filhos e todos os bens acabaram sendo saqueados e sequestrados. O cenário é de dor profunda e de desespero entre Davi e seus homens. Os soldados de Davi, de tão amargurados que estavam, eles cogitam inclusive apedrejar Davi. Exatamente, com raiva ali, com aquela angústia. Mas exatamente nesse momento de angústia que Davi, ele nos ensina algo muito precioso, pois ele se fortalece no Senhor e ao invés de se desesperar no meio daquele cenário caótico, ele busca a direção de Deus. Davi consulta ao Senhor e recebe uma resposta de pronto. Deus dizendo: Davi, persegue-os, porque de certo os alcançará e tudo libertarás. E assim Davi faz, ele separa 400 dos seus homens e vai ao encalço dos amalequitas. Ele alcança, derrota os inimigos e recupera tudo, família, bens e toda a sua dignidade. Davi não apenas resgata o que foi tomado, mas ele também estabelece um princípio de justiça ao repartir o despojo com aqueles homens que haviam ficado para trás por estarem muito cansados. Ou seja, todos os homens de Davi não foram para a batalha, foram apenas 400, mas os 200 que ficaram e que não estavam em condições de lutar, eles receberam despojos da mesma maneira. Ali, Davi está exemplificando, ele está trazendo um exemplo assim superior de liderança e de compaixão. O capítulo 30 é um lembrete, queridos, muito poderoso, pois mesmo em meio ao caos podemos encontrar forças em Deus e seguir adiante com fé. Ele é capaz de restaurar o que foi perdido e também de transformar dor em vitória. E agora, queridos, se preparem, pois iremos mergulhar no último capítulo da porção de hoje. E esse último capítulo é o capítulo 31, encerrando o primeiro livro do profeta Samuel, e que nos apresenta um desfecho trágico, sim, muito trágico, porém necessário para o início de um novo tempo na história de Israel. Vamos acompanhar essa trama juntos a partir de agora. O capítulo começa em meio a uma batalha intensa entre os filisteus e Israel, no Monte Gilboa, e é nesse cenário que o rei Saul enfrenta seu momento final. O exército de Israel acaba sendo derrotado e os filhos de Saul, incluindo Jonatas, são mortos no campo de batalha. E ferido gravemente, Saul percebe que a sua morte é iminente. E temendo ser capturado e humilhado pelos seus inimigos, ele decide tirar a sua própria vida, lançando-se sobre sua espada. O seu escudeiro, ao perceber o cenário e ver essa situação, ele faz exatamente o mesmo, também se lança sobre a sua arma.
os filisteus encontram os corpos no dia seguinte e, como sinal de vitória, expõem o corpo de Saul e de seus filhos nos muros da cidade de Bet-sean. Uma atitude de humilhação, mas que reflete as consequências de um reinado que se distanciou do lugar de obediência a Deus. Mas há também um ato de honra no meio desse cenário caótico, pois homens valentes da cidade de Jabes de Gileade marcham durante a noite e resgatam os corpos de Saul e de seus filhos, e lhes dão também um enterro digno a partir disso. Um gesto ali honroso, de muito respeito e de reconhecimento ao primeiro rei de Israel. Queridos, o último capítulo do livro de Samuel encerra a jornada de Saul, marcado por altos e baixos, vitórias e muitas falhas. Mas, acima de tudo, este livro nos mostra que afastar-se da direção de Deus tem consequências muito sérias e severas. Que possamos aprender com a história e nos manter fiel àquilo que o Senhor nos direcionou. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Foi muito vasto, mas também com muitas chaves espirituais. Então, queridos, eu quero te pedir, se você gostou, acha que esse canal e o conteúdo é relevante, por favor, curte, comenta, compartilha e segue o canal para não perder nenhum conteúdo, ok? Combinado? Me ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas para que elas se apaixonem pelas porções diárias da palavra do Senhor. E agora chegou a hora de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os corações e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!